Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o objetivo hoje é conversarmos um pouco sobre mercado de trabalho. Às vezes os alunos chegam para mim e dizem assim, professor, as empresas exigem experiência e como um jovem de 19, 18 anos vai ter experiência se ele nunca foi contratado antes para ter experiência? Bacana. E como é que eu vou ter experiência se sempre exigem experiência anterior? Bacana, então vamos conversar um pouco sobre mercado de trabalho e você vai entender um pouco isso também. E vamos tentar solucionar essa questão também um pouco, tá bom? O que é o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, do ponto de vista da economia, a gente tem que analisar como se não existissem diferentes tipos de trabalho e como se existisse só um tipo de mão de obra. E daí você tem que pensar o seguinte: vamos determinar a taxa de salários e o nível geral de empregos para esse único tipo de mão de obra e para esse único tipo de trabalho. Bacana, gente? Então, continuando aqui. A demanda ou a procura de mão de obra vai depender da taxa de salário real e do nível de produção desejado pelas empresas. Então, o que uma empresa hoje pede? A empresa chega para o candidato a um novo emprego e diz: você tem experiência? Ele vai dizer não. Mas na nossa cidade, por exemplo, você tem que olhar ao redor. Por exemplo, tem Lar do Idoso, que é uma instituição beneficente, que precisa de ajuda. Tem a Sociedade Pestalozzi, que também precisa de ajuda, que também precisa de gente para ajudar. Se tiver a PAI na tua cidade, olhe ao redor. Veja quantas instituições beneficentes existem na tua cidade e que precisam de uma ajuda, da ajuda da força de um jovem que queira criar experiência. Então vamos imaginar o seguinte, que você não tem experiência nenhuma, que você nunca trabalhou, 17 aninhos, está querendo começar a trabalhar, só estudou até agora e quer uma experiência. Beleza, vai numa loja de material de construção e diz para o dono: olha, eu sei que lá na Sociedade Pestalozzi tem um jardim que precisa ser ajeitado e eu quero uma ajuda, uma enxada para limpar aquele jardim. O dono da loja de materiais de construção vai ficar impressionado: poxa, um jovem que quer capinar. Depois você vai no viveiro de mudas e diz o seguinte: eu capinei um jardim numa entidade beneficente, assim, assado, e agora que eu capinei lá, eu gostaria de plantar algumas rosas naquele jardim. O dono do viveiro vai pensar: poxa, um jovem que gosta de trabalhar. O que vai acabar acontecendo? Você vai criando uma rede de relacionamentos que podem te ajudar no futuro. Aí você pede uma declaração da instituição beneficente que você ajudou, pede uma declaração dessa instituição e daí você tem uma experiência. Você adquiriu uma experiência profissional e já tem contatos para que podem te dar uma referência no futuro. Professores também podem te dar uma referência numa situação de futuro. Tá bom, gente? Então, aí você cria a sua própria experiência profissional. Tá bom? Mostrando vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas, você vai criar a tua experiência profissional. E depois nós temos uma situação do salário real e da evolução da população economicamente ativa, que são os fatores determinantes da oferta de mão de obra. Então, a oferta de mão de obra depende desses dois fatores, do salário e da evolução da população economicamente ativa. Se um local, uma localidade não tiver população economicamente ativa, vai ser difícil você conseguir trabalhadores. Se o salário real, ou seja, o salário líquido que um trabalhador ganha, fica muito baixo, também vai ser difícil conseguir gente para trabalhar. Beleza, pessoal?
Penúltimo slide, o equilíbrio do mercado de trabalho é a igualdade entre a oferta e a demanda de mão de obra. Claro, todo equilíbrio, todo mercado, quando você fala em mercado, o equilíbrio vai ser sempre a oferta e a demanda. Então, no mercado de trabalho não é diferente, o equilíbrio sempre é a igualdade entre oferta e demanda de mão de obra. Bacana, pessoal? Último slide. As variáveis determinantes do mercado de trabalho são o nível de emprego e a taxa de salários. Claro, o nível de emprego e a taxa de salários. Então, quantos empregos são oferecidos num determinado local, numa determinada localidade? Quantos empregos são oferecidos e qual é o salário dessa oferta de empregos que são oferecidos? Então, isso vai determinar como esse mercado de trabalho está. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. Se tiverem sugestões para vídeos futuros, deixa um comentário aqui embaixo. Se gostou, curte, comente com seus amigos e tal. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, gente.